Ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Na página 411 a gente vai ver sobre ângulo central, né? Então aqui ele vem um resuminho sobre os principais elementos do ângulo, né? Então o vértice, os pontos, né, de cada um dos lados e a forma como esse ângulo ele é nomeado, né? O vértice sempre no meio e os pontos dos lados referente a esse. Mas eu também posso nomear trocando os dois. O vértice tem que estar sempre no meio, né? E eu posso trocar, colocar o B depois o A. Não tem problema. E esse nome é igual a esse nome. A gente sabe que o vértice é no P, uma reta para o B e uma reta para o A. É o mesmo ângulo, tá? Então, esse aqui, a medida 50 graus. Nessa circunferência aqui, a gente tem o vértice O, né, o central, esses pontos, esse ângulo. A gente diz que esse ângulo, o POQ, ele é o ângulo central da circunferência. Por quê? As retas estão saindo do centro. Aqui nós vemos 3 circunferências, todas com o mesmo centro. O ângulo é o mesmo para as 3, né? Elas são concêntricas, elas têm o mesmo centro. Então, aqui tem o diálogo entre os dois, né? E ele pergunta assim, como que pode os 3 terem a mesma medida, né? Porque esse aqui de fora parece ser maior do que os outros. Aí esse explica. O arco de fora, ele tem o comprimento maior, só que a gente vai ver mais para frente. Esse comprimento é maior do que os outros, mas a abertura das duas retas que delimitam o ângulo é a mesma, né? Então, essa abertura eu posso traçar uma circunferência em qualquer medida aqui. O ângulo vai ser sempre o mesmo. Então, para ficar mais claro, a gente vai responder as questões aqui, tá? A minha apostila já está respondida, mas a gente vai fazendo junto. O ângulo AOB, ele é um ângulo central? Tá aqui. Ângulo AOB. Sim, né? Pois o seu vértice coincide com o centro da circunferência. Então, o vértice está aqui, então ele é ângulo central. Considere o arco AB destacado em vermelho. Então, esse arco aqui de fora. Esse arco, ele pergunta no item A, esse arco corresponde a que fração da circunferência? Então, se a gente entender aqui, ó, ela está dividida em 4 partes. Então, esse ângulo, ele representa 1/4 da circunferência. No item B, qual é a medida em graus do arco vermelho? Se ele é 1/4 da circunferência, ele é 1/4 de 360, que representa 90 graus, né? Agora, e do arco em amarelo? Esse é arco menor. Qual é a fração que lhe corresponde? Também é 1/4. Tá vendo que ele é o mesmo tamanho? Então, também é 1/4, medida em graus, também 90 graus. No item 4, observando as medidas do ângulo central, OB, e dos seus arcos correspondentes nas duas circunferências, qual conclusão podemos chegar? Tá? Então, eu quero que vocês escrevam do jeito que tá aí. Que a medida de um ângulo central em graus é igual à medida do seu arco correspondente. Né? Isso quer dizer que eu posso ter vários arcos. Se o ângulo central for sempre o mesmo, os ângulos serão de mesma medida. Então, vamos para os exercícios. Aqui no 3, a medida do arco assinalado na figura é 290 graus. Esse arco aqui é 290. E ele quer saber o ângulo central. Então, lembrando que a circunferência inteira é 360. Eu tiro a medida que eu tenho, eu encontro a medida, eu tiro a medida que eu tenho, encontro a medida que eu preciso, né? Então, ele fica 360 menos o 290, portanto, o alfa é 70 graus. Aqui ele vem um textinho falando, né, que sempre que se tratar de ângulos, eles são usados as letras gregas, tá? No exercício 2, diz que Carla fez um pingente com formato de estrela, cujas pontas dividem a circunferência em 5 partes iguais. E ele quer a medida do ângulo alfa. Então, se ele diz cada ponto, ó, são 5 pontos, se de cada ponto eu traçar uma circunferência, um raio aqui, ó, a gente vê que a circunferência foi dividida em 5 partes.
E o ângulo alfa ele está ocupando duas dessas partes. Então, eu preciso pegar os 360, que é a volta completa, dividir em 5. E vai me dar 72 graus. E daí, vezes 2, porque o ângulo alfa está ocupando 2 pedacinhos aqui. Dando continuidade, eu vou colocar um outro vídeo em seguida sobre o uso do transferidor, tá? Para a gente poder dar continuidade nos estudos. As medidas, tipos e medidas dos ângulos. O tipo do ângulo vai depender da sua medida. As medidas dos ângulos, a unidade de medida dos ângulos é o grau. Nós medimos ângulos em graus. Como nós fazemos para medir ângulos? O instrumento de medida do ângulo é isso aqui. E isso aqui se chama transferidor. Às vezes tem aluno que diz assim, eu tenho uma régua redonda. Não é régua, não é redonda, é um transferidor. Alguns transferidores não têm essa parte aqui, tem só essa parte de cima, né? Eles são assim daqui para lá. E tem outros que são redondinhos assim, né? O importante aqui é a gente saber perceber, assim ficou melhor? Perceber que ele tem as medidas em graus. Para medir um ângulo, nós vamos colocar esse risquinho em cima do vértice. Vamos lá medir este ângulo aqui, olha, o ângulo BAC. Esse é o ângulo BAC. Para medir, nós colocamos esse risquinho bem em cima do vértice e orientamos aqui, ó, com a medida 0, aqui tem 0 e tem 360, nós orientamos aqui com a medida a semirreta que está aqui. E vemos onde é que a outra ficou. Vou aproximar para vocês verem melhor. Veja só. Aqui, ó, nós temos 90 graus. Então, BAC tem 90 graus. Um ângulo de 90 graus, a gente está falando do tipo e da medida, certo? Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Todo ângulo de 90 graus é um ângulo reto. E toda vez que você ouvir ângulo reto, você sabe que ele tem 90 graus. Agora vamos ver este ângulo aqui. É o ângulo POQ. Ele está assim, POQ. Este ângulo está com as semirretas bem grandonas, mas ele é o menor ângulo que nós temos nessa página. Eu fiz isso de propósito para você não se confundir, para você não ter essa dúvida depois. O ângulo é maior ou menor de acordo com essa abertura. A abertura maior é um ângulo maior, a abertura menor é um ângulo menor. Não importa o tamanho da reta, tá certo? Vamos ver. Então, para medir, eu coloco o risquinho aqui do meio no vértice, alinho essa semirreta aqui com o 0 e veja só, aqui eu fiquei, vou levantar para vocês verem. Aqui, olha, eu tenho 40 graus. Então, esse POQ tem 40 graus. Bom, o ângulo de 40 graus, ele é um ângulo agudo. Por quê? Porque todo ângulo de 40 graus é agudo, não somente os de 40. Todo ângulo menor que 90 graus, então se ele medir menos de 90, ele é ângulo agudo. Então, ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Bom, vamos ver aqui RST. RST. Então, coloco o pontinho aqui, o risquinho no vértice, alinho a semirreta com o número 0 e aqui eu vejo em que número deu a outra semirreta. Veja só, 150
graus. O ângulo de 150 graus é um ângulo maior que 90. Se ele tem 90, reto. Se ele tem menos de 90, agudo. E se ele tem mais de 90, ele é um ângulo obtuso. Então, olha aqui. Ângulo agudo menos que 90 graus. Ângulo obtuso mais que 90 graus. E este aqui, que nem parece um ângulo, mas é um ângulo. Veja só, quando eu coloco aqui o zero, o ponto aqui, o zero aqui, eu meço aqui 180 graus. 180 é o dobro do ângulo reto. Então, olha, MNO é igual a 180 graus. Este é um ângulo raso. Tá certo? Eu sugiro que você pare um minutinho e faça as anotações dessa página. Veja só, ângulos de 90 graus são ângulos retos, ângulos de menores que 90 graus são ângulos agudos, ângulos maiores que 90 graus são ângulos obtusos, ângulos de 180 graus são ângulos rasos. A unidade de medida de ângulo é o grau e o instrumento de medida é o transferidor.